Viva, seja bem-vindo ao Biosfera. O artesanato, os costumes e a arquitetura popular são o cartão de visita de concelhos rurais ricos em história e cultura. De forma criativa e com o envolvimento das comunidades locais, reinventam-se artes e ofícios de antigamente. Um património imaterial diversificado que ganha um cunho de atualidade através de projetos para conhecer já de seguida. Como manter vivas profissões que tendem a perder-se com o passar do tempo? O Biosfera foi conhecer o trabalho de associações que, com engenho e criatividade, preservam a memória e a identidade de territórios a braços com o despovoamento. No Nordeste Transmontano, conheça a iniciativa que faz trabalhar a forja deste ferreiro. O convidado do bilhete de identidade de hoje pode confundi-lo, tem o porte de uma pequena árvore, mas é na realidade um arbusto de tronco multicaule. Falamos da aveleira. Portugal possui uma espécie autóctone muito difícil de multiplicar, a grada de Viseu. Saiba mais sobre a espécie daqui a pouco. Estes e outros temas irão fazer-lhe companhia no programa mais verde da televisão portuguesa. Fique com o Biosfera. Nas regiões mais deprimidas, o desenvolvimento local faz com a integração das comunidades e preservação das artes e ofícios tradicionais. Em localidades do norte e sul do país, encontramos um esforço coletivo de revitalização da identidade cultural que valoriza a mão de obra especializada de forma sustentável. Hoje o mar visita-se por terra. Do alto das falésias, um pescador-guia partilha histórias que tornam a paisagem do litoral alentejano ainda mais cativante. Agora vão ver onde é que a gente subia com as sacas de peixe às costas. E carregávamos o peixe nos burros. Não era em carros como agora. Está a ver aquelas boiazinhas além? Aquilo é os brandais. Ali, aquelas boiazinhas. Sim. Havia muitas. E eram os covos com os viveiros onde punham as lagostas. Juntava-se além centenas e centenas de quilos de lagostas. Vinham barcos de Sesimbra, vinha de Sines, não é dessa, não me esquece Porto nenhum, era Vila Nova, Zambujeira do Mar. Vinha de além da Arrifona e de Sagres. José Manuel Silva recorda a Zenha do Mar há 40 anos, uma altura em que as águas desta vila pescatória eram abundantes em lagosta e as embarcações eram presença constante no horizonte. O meu pai pescava a linha com anzol. Era o safio, era as moreias, as bróteas e era até as lagostas. O meu pai usava covos de madeira e usava, não havia covos como agora com arame, com ferro e aquelas de plástico. As traineiras de Sines vinham aqui, quando iam para Sines mandavam enviadas. A enviada é o barco de apoio à traineira que transportava as sardinhas e o barco grande ficava aqui à traineira. Traziam sardinhas para aqui para a Bahia, tem as chatazinhas para vir para a terra, aqui chegaram a desembarcar, mas só quando havia água, mas apitavam as traineiras e as pessoas ouviam de Seixas, vinham Santo António. Depois vinham com os burros, traziam macias, batatas, pepinos, traziam bebida, traziam tudo. Chegava aqui e trocavam isso por sardinhas. Desde fevereiro que a costa do concelho de Odmira é palco de caminhadas conduzidas pelos pescadores locais. São pessoas que gostam muito de receber, são pessoas que gostam de mostrar aquilo que de melhor a Zenha do Mar tem e que não estavam a conseguir fazê-lo. E então nós entramos aqui com um bocadinho com os nossos projetos como motor desta própria promoção, uma promoção que visa essencialmente valorizar toda a comunidade, valorizar a atividade profissional que é a pesca, essencialmente nesta comunidade. Os pescadores aprenderam ainda a falar inglês e adquiriram ferramentas de informática. Também nas comunidades pescatórias de Cavaleiro e Vila Nova de Mil Fontes, esta pode ser uma atividade complementar a uma profissão marcada pela sazonalidade. Aquilo que nós nos apercebemos foi que a Zenha do Mar e todo o nosso concelho ao nível do litoral tem um grande potencial, que pode ser um potencial turístico, que neste momento não está explorado. Mas nós também não queremos explorar de uma forma industrial, digamos assim. Nós queremos explorar este potencial turístico que existe, mas localmente. Se nós mostrarmos e conseguirmos alcançar que estas pessoas percebam o seu próprio valor
através dos caminhantes e dos turistas que mostram interesse, eles também vão dar valor. Seguimos agora os passos de Maria de Jesus Silva. A pescadora lúdica recorda um episódio histórico ocorrido nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Este sítio chama-se a Entrada da Areia. Temos uma história de um barco alemão que entrou nas nossas águas mais ou menos em 1930 e depois o nosso governo ficou com ele e pensou em destruí-lo. Não gostava dele porque ele andava pouco. Aqui temos a fotografia com o barco. E é por isso que se deu o nome da pedra do barco, por este do barco enfiar aqui e aqui ficar. Chegamos à Praia da Amália, atual denominação da Praia da Ceiceira. Foi o refúgio escolhido pela fadista portuguesa para compor e passear a partir de finais da década de 60. O meu avô trabalhava nesta herdade e guardava nos porcos. E então um dia fez-me ele ajudar para descer os porcos aqui à praia, para virem às lapas, para comerem lapas e para tomarem banho. Foi a primeira vez que eu vi o biquíni na minha vida, foi nesta praia. Vinha tudo ver. A mulher com o biquíni. É, mas isto, pronto, isto há 50 e tais. Atualmente, no concelho de Odmira, existem 69 pescadores, menos de metade do que há uma década, mas em maior número do que tem sido registado nos últimos 3 anos. O mais recente projeto da Taipa é a distribuição de cabazes de peixe fresco, entregue em casa do consumidor 24 horas após ser capturado. Loulé já foi uma terra de oleiros, mas agora resume-se à olaria de família de Pedro Piedade. Com 42 anos, trabalha o barro há 26. É o artesão mais jovem do projeto TASA, Técnicas Ancestrais, Soluções Atuais. Esta malta nova não querem saber disto. Não. Podem gostar, sem dúvida, ficam pasmados e tal, mas não quererem e terem vontade de aprender, não. Pedro dá forma a um candeeiro de barro colorido que será combinado com cortiça. A peça conjuga o trabalho de 2 dos 10 artesãos envolvidos na iniciativa da CCDR Algarve, atualmente dinamizada pela Proactive Tour, que pretende inovar os produtos artesanais da região algarvia através do design. Aqui temos a pinga, que foi um outro produto desenvolvido no âmbito desta residência. É uma peça desenvolvida para conter os bag-in-the-box de vinho, não é? Portanto, é um contentor de barro que tem uma base de cortiça que permite elevar a parte do barro de forma a colocar um copo por baixo e não ter que pôr no limite dos balcões, no caso da restauração. É também uma peça que fica bem nas cozinhas. Temos 2 tamanhos, um maior e um mais pequeno. Este é o maior. O outro produto foi a tianica, do qual já temos 2 versões. Temos esta que é a tianica clássica, toda ela em cor natural da palma. Esta mala foi desenvolvida para ser a companheira dos caminhantes, sejam eles caminhantes de montanha ou de cidade. Portanto, dá para colocar uma pequena lancheira, dá para colocar os mapas, para colocar os telemóveis, GPS e uma garrafa de água. Tem aqui também espaço para pôr os mapas mais acessíveis, assim como na parte de baixo. Materiais tradicionais com um toque contemporâneo deram origem a 30 ecoprodutos. Parte surgiu no âmbito de uma residência criativa organizada em setembro de 2013. 8 designers estrangeiros e nacionais encontraram a inspiração no contacto com os artesãos, as técnicas e as oficinas de trabalho. No ateliê de José Amendoeira nasceu a fruteira. Há 54 anos que este artesão dá forma ao vime no ofício da cestaria. Tinha um pai de 8 anos quando eu comecei a aprender a fazer isto, o meu pai. E comecei logo com... Ele estava a contar com junco, o meu pai não me deixava estragar a verga. Comecei a trabalhar com junco e depois de já saber qualquer coisinha é que ele me deixava trabalhar com verga. Isto é uma coisa que dá-me trabalhar a apanhar, percebe? E ele não queria
coisa. Mas pronto, eu lá consegui aprender e fui melhorando. Depois fui aprendendo a fazer outras peças, até que hoje faço muitas variedades, muitas mesmo. Tal como a olaria ou a empreita de palma, técnica em que se entrança a palmeira anã, planta autóctone do Algarve, a cestaria é uma das artes em vias de extinção. Envolve muita dedicação e anos de aprendizagem. Isto agora é para dar ar à peça, percebe? É para ela abrir, que é para ela ficar com aquela aira dela. Uma das principais intenções é mesmo preservar e trazer e mostrar que é possível, através do artesanato, criar valor e que as pessoas podem viver disto. Mas é certo que precisam de ajuda, os artesãos precisam de ajuda através do design, da distribuição, da comercialização, porque eles são muito bons, a equipa que temos de artesãos são muito bons, mas um artesão não precisa de ser um bom vendedor, não precisa de ser um bom comercial, eles já são bons naquilo que fazem. A criação mais recente é o baloiço duplo para ao ar, desenvolvido pela designer residente Joana Cabrita, que alia madeira, lã e corda de sisal. Foi lançado este ano, no Dia dos Namorados. Temos alguns produtos, desde os walking sticks, os memory sticks, eles foram mesmo pensados para as pessoas que gostam de caminhar. E foi muito no sentido porque o João, que é a pessoa responsável pela Proactive Tour, esteve muito ligado à construção e da Via Algarviana. Temos neste momento também a decorrer o Walking Festival, que é um festival de caminhadas, e esses produtos dão resposta realmente a essas atividades. No sítio do projeto pode encomendar as peças dos artesãos algarvios, assim como consultar a agenda com as atividades e workshops dos saberes e fazeres tradicionais. E saiba que ao comprar um destes produtos está a contribuir para a preservação da cultura local, segundo o conceito de comércio justo. Também em Valdecambra transmite-se de geração em geração os segredos de um trabalho manual autêntico e bem português. De capa de trabalho a acessório de moda, o burel renasce com o novo uso das capuchas. A capucha começou por ser um projeto de investigação, um projeto académico de mestrado, que começou em 2012, quando eu estava em Londres, a desenvolver um mestrado exatamente na área das indústrias criativas. E, portanto, uma coisa que me interessou como tema de investigação era exatamente os saberes fazer, a manufatura portuguesa, o facto de ainda termos muito artesanato genuíno. Genuíno, digo, no sentido que é feito nas aldeias, pelas pessoas que aprenderam com os pais ou com os avós. Isso é uma coisa que desapareceu na maioria dos países da Europa Ocidental e, portanto, isso era um tema que me interessava e perceber de que forma é que isso podia ser mantido, podia ser explorado no bom sentido. Nossa preocupação foi em reinventar a capucha tradicional e criar alguma oferta de quantidade e de variação de cores. Se bem que o cunho do trabalho da Helena Cardoso está muito presente em todo o trabalho das capuchas. O trabalho da Helena tem muitas referências à terra e às origens portuguesas. Por exemplo, nesta capucha podemos ver estes bordados em ondas que remetem muito para a terra labrada e para os sulcos na terra. A cooperação das três designers com o grupo de artesãs de Arões devolve a capucha às ruas. Desde o século XI que o agasalho tradicional é utilizado por pastores e lavradores em Portugal. Era usado sob a cabeça para que os braços estivessem livres para o trabalho de campo. Com a capucha, a peça têxtil surge com nova funcionalidade. O que nós fizemos foi tentamos adaptá-lo um pouco ao uso contemporâneo. Ou seja, criamos uma entrada para os braços para ele poder funcionar sem ser apenas apoiado sobre a cabeça. Criamos um suporte nos ombros para podermos usar sem o capelo, o capuz ou com o capuz. E depois variamos na paleta cromática, que normalmente as tradicionais são normalmente castanhas, há algumas pretas. O burel é um tecido originalmente português e feito de forma artesanal. É uma trama de lã natural que é pisada num pisão por muitas horas com água, de tal forma que o tecido fica denso e se torna impermeável à própria água. Tem essa característica que é realmente muito prática no inverno e ao mesmo tempo é muito, muito quente. Atualmente
o processo já não é artesanal, é de alguma forma ainda um semi-industrial, porque existem mesclas, como por exemplo este tipo de burel, que não é um burel pleno, que tem misturas de 2 ou 3 cores diferentes, e esta mistura ainda é feita com trabalho humano, é mesmo colocado as diferentes nuances de cor nas máquinas. O burel é um tecido que pode ser simplesmente cortado e não é rematado, ele aguenta-se, só com o corte muito certeiro de uma mão que o sabe fazer há muitos anos. Em Uva, a aldeia dos Pombais, jovens de um grupo de intercâmbio multicultural, pintam as estruturas arquitetónicas seculares com cal. Aplicam os conhecimentos adquiridos, horas antes, num workshop de técnicas de restauro e conservação antigas. Como podemos ver, todos os pombais estão muito próximos da aldeia, existiam 44, neste momento só podemos ver 36. Os outros restantes existem as fundações e temos o registro da sua localização, mas o interesse era poder abrir a aldeia e expor para as pessoas, para Portugal, para o estrangeiro que queira conhecer este património. Nos distritos de Bragança e Guarda, área de intervenção da Associação de Conservação da Natureza e Património Rural, a Palombar, estão catalogados 3.700 pombais, graças aos voluntários de campos de trabalho internacional que decorrem durante 15 dias, 4 vezes por ano. A ONG já recuperou 200 exemplares típicos do Nordeste transmontano. Foram construídos com o propósito de acolher, dar mais conforto ao pomo das rochas, que era um pomo selvagem e ainda existe em estado selvagem, cria nas carpas dos rios, nas rochas, depois sobretudo alimentavam-se do campo onde era produzido o cereal, ou seja, existia uma maior produção de cereal, as pombas, digamos que eram o herbicida antigo, não é? Comiam as sementes que caíam de cortar o cereal, mas também, por sua vez, comiam as outras sementes das herbáceas que ficavam no campo. Criava-se aqui um ambiente ecológico, não é, em torno do pombal, porque também as pessoas aproveitavam o que as pombas produziam no interior, que era o pombinho, como lhe chamam ao estrume de pombo, que era muito fértil, muito produtivo para adubar os solos. Atualmente, o propósito destes pombais é conservar uma das espécies que serve de alimento à águia de Bonelli, ave de rapina ameaçada. Ao mesmo tempo, a Palombar luta por manter ativas profissões que tendem a desaparecer, como a de ferreiro. Vamos fazer um pequeno puxador simples, apenas podemos fazer também a marca à volta, não é? Queres fazer a marca à volta? É, também é rápido. Só na argola? Só na argola. Praticamente as pessoas não usam estes puxadores, não é? É muito fácil comprar um de lata dobrado que já é produzido industrialmente, mas não tem a durabilidade que isto tem. Há puxadores aí com mais de 100 anos, não é? Sem dúvida, e sempre ao tempo, sem pintar, não é? Vai ganhando alguma ferrugem se não tiver o uso, mas com o uso mantém-se, é só o ferro, nem leva pintura nem nada. José tem 39 anos, trabalhou o ferro forjado durante 18. Hoje é apenas uma ocupação nos tempos livres. Nesta forja, situada na aldeia de Palassolo, fazia desde facas a alfaias e reparação de ferramentas agrícolas. Mas no presente, não há quem as gaste. Está a fazer aqui a parte que vai segurar a argola, em que nós vamos puxar e que vai entrar a segurar a argola à porta. Ele está a aproveitar o tempo de aquecimento, o carvão também era dispendioso e há calor ali que se perdia, então aquece um ferro, enquanto o outro aquece, trabalha. Depois de afiar, moldar e amassar o ferro, o puxador de mais um pombal recuperado está pronto. O tempo que gastei, o carvão e tudo, não é? Quem é que me dá 20 euros por isto? Pode haver quem dê, mas não é fonte de rendimento para sobreviver disto. É por isso que as forjas hoje estão todas abandonadas.
Na senda das artes e ofícios tradicionais, partilham-se estratégias para conservar a riqueza multicultural de um território vasto, mas desequilibrado com a concentração excessiva de população no litoral. Com a ajuda destas iniciativas, reinventam-se atividades económicas e estabelecem sinergias que mantêm as regiões rurais vivas, saberes e técnicas artesanais que devem ser preservados rumo a um desenvolvimento local mais sustentável. Se só agora sintonizou o Biosfera, saiba que acompanhamos projetos que estão a recuperar profissões e técnicas artesanais que jamais devem ser esquecidas. E agora conheça melhor a aveleira, a convidada do bilhete de identidade. Este arbusto de tronco multicalo possui grande resistência ao frio. É uma espécie que pode atingir mais de 10 metros e sobreviver em altitudes superiores aos 1500 metros. A avelaneira ou aveleira é originária da Europa, nativa da Europa, Ásia Menor e partes da América do Norte, ou seja, é uma espécie nativa nos nossos bosques, embora seja relativamente rara. Tem um fruto muito característico, que é a avelã, que é muito rico, muito utilizado tanto para extrair o óleo como para comer a sua semente, para ser misturada muitas vezes com chocolate, e que serve de alimento na natureza a diversos tipos de animais, como por exemplo os esquilos. Pode crescer facilmente debaixo da sombra de outras árvores, porque consegue crescer, sobreviver com níveis de ensombramento muito grandes e tem umas folhas bastante largas. Na altura do verão é muito exímio a fazer fotossíntese. As folhas são muito fáceis de identificar porque são bastante arredondadas, tal como as do amieiro, do qual pertence à mesma família, mas tem uma pequena ponta muito característica e que as diferencia do amieiro. E que tal pegar num bom livro e desfrutar de saberes sobre as mais diversas áreas da natureza terrestre ou astronómica? Fique com as sugestões de leitura do Biosfera no Biolivros. O Montado no Portugal Mediterrâneo, da autoria de José Mirapotes, editorial Colibri, fala-nos do montado como modelo de sustentabilidade em agricultura, um sistema agro-silvopastoril numa produção florestal mediterrânica. Trata-se de um trabalho de vários anos de pesquisa e experiências, elemento de orientação e estudo para os gestores de montado. Outro trabalho sobre o montado, um estudo histórico com enorme interesse para o conhecimento da formação e evolução deste sistema, desde a constituição dos montados, após o arroteamento dos bosques mediterrâneos originais. O Montado, no Alentejo, de Ana Fonseca, é também uma obra com a chancela da Colibri. O Atlas e Livro Vermelho dos Briófitos Ameaçados de Portugal é um exaustivo inventário da variedade e estado de conservação destas plantas no nosso país, da autoria de uma vasta equipa especializada. Inclui referência a 704 taxa, espécies, subespécies e algumas variedades, e é uma edição da Documenta. A fotografia desvendando os astros aos nossos olhos, fascinados pela beleza e mistérios do universo. A astrofotografia, imagens à luz das estrelas, é uma belíssima obra de Miguel Claro, lançamento editorial de Centro Atlântico. Verifica as notícias que marcaram a agenda ambiental da semana. Destacamos o impacto que as alterações climáticas provocam na biodiversidade. O Parque Nacional Peneda-Gerês foi a primeira área protegida a ser criada em Portugal e a única, atualmente, com esse estatuto. A Quercus, em comunicado, afirma: entre os aspectos que carecem de atenção, contam-se os seguintes: criação de um programa de sensibilização e de incentivos para práticas agrícolas sustentáveis e tradicionais, a implementação de medidas de conservação das manchas florestais autóctones mais desenvolvidas, que são importantes locais de abrigo, e
reprodução do lobo e a criação de um plano de gestão para os baldios como medida preventiva da propagação dos incêndios e do abandono de terrenos agrícolas e pastoris, implementação de um programa de erradicação de espécies exóticas, entre outras reivindicações que a Associação Ambientalista tem frisado ao longo dos anos. Um estudo publicado recentemente pela revista Science, em que uma equipa internacional da qual faz parte Raquel Garcia e Miguel B. Araújo, investigadores do CBio e INBio, demonstra que os efeitos das alterações climáticas sobre a biodiversidade se farão sentir com bastante severidade não só nas regiões polares, como habitualmente se tem vindo a discutir, mas também noutras zonas do globo. Em linhas gerais, os investigadores prevêem que haja uma complexidade de efeitos a fazer-se sentir em regiões aparentemente inesperadas, como por exemplo os trópicos. Segundo os dados obtidos neste estudo, estas áreas serão altamente afetadas por alterações locais da temperatura e precipitação, o que conduzirá a climas completamente diferentes dos atuais e aos quais as espécies aí existentes não estão adaptadas. Hoje seguimos o rastro de ofícios ancestrais e de iniciativas que preservam a cultura e a identidade das regiões. Aliar o artesanato ao design ou organizar pequenos cursos didáticos são ideias que permitem criar dinâmicas em territórios tendencialmente despovoados. Valoriza-se um património único e bem português que todos deveríamos conhecer melhor e partilhar. Quanto a si, já sabe, marcamos encontro na próxima semana, à mesma hora. Até lá, seja bioativo. Fique com as sugestões de agenda selecionadas por nós. Simpósio e workshop Tração Animal no século XXI, Impacto Ecológico, Económico e Social, em Lisboa e Sintra, nos dias 20 e 21 de junho. Mais informação em www.omv.pt. Conferência Green Project Awards, Consumo Sustentável, o Poder do Consumidor, acontece no dia 17 de junho em Lisboa. 7º curso de Identificação, Biologia e Conservação de Aves de Rapina, em Ilhavo, nos dias 20 a 22 de junho. E assim nos despedimos. Se quiser voltar a ver o programa, faça download no site da Farol de Ideias e converse com a equipa através da página do Facebook. Voltamos na próxima semana à mesma hora. Até lá, seja biopositivo.